Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, ao vivo para você e com você. Hoje estamos aqui recebendo nessa terça-feira, 8 de julho de 2025, Felipe Velaton, aqui na condição de secretário, na verdade diretor-geral da empresa cuiabana de zeladoria. É isso ainda, Felipe, lá? É Limpurb. Eu sei, Limpurb, mas achei que tinha mudado a nomenclatura. Serviço de limpeza. Que é o serviço de limpeza, porque tem status de secretaria, mas ele está na condição de diretor. Vamos conversar sobre exatamente todas as atribuições da gloriosa Limpurb e também como você pode acessar, acionar. Eu não sei se ainda tem o Catatreco ainda. Tem muitos serviços importantes lá que a Limpurb desempenha e o Felipe vai estar falando conosco a respeito. Ok? Professor Lourenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então tá, você que é a razão maior do nosso programa, esteja bem à vontade para interagir conosco, 999322529, é o WhatsApp do programa Opinião. Você aí na sua... Como é que tá aí, hein? Como é que tá o serviço de limpeza na sua rua? Dá um zap para a gente aqui, para a gente esclarecer, evidentemente, perguntar, não é? E perguntar não ofende, desde que seja de forma educada, como eu sei que lhe é peculiar, você que acompanha a gente já, mais de 5 anos ao vivo no programa Opinião. Felipe Velaton, bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar o convite, por espremer na sua agenda esse encontro conosco aqui, que na verdade não é nem comigo e tampouco com o Lourenberg, é com aquele que está assistindo ali, que na ponta é o pagador de impostos, é o cuiabano, que vai agora, a partir desse instante, se inteirar do que anda sendo executado pelos lados da Limpurb. Bom tê-lo aqui. Desculpa a perturbação aí, esses dias aí. Jamais. Ele fica assim, polvoroso, ainda mais quando sabia que o Palmeiras ia ser classificado. E aí aliás, eu estou seguindo lá no Lourenberg, tá vendo só palmeirense aqui, né? Ontem veio o Guilherme Maluf. Coisa boa, hein? Veio aqui ontem, agora vem outro palmeirense, aí amanhã vem o Galo também é palmeirense. Tudo bem? Como é que vão as coisas? E essa Limpurb, como é que está a nossa querida Limpurb em termos de execução? Qual é a menina dos olhos, a bola da vez nesse momento? Bom tê-lo aqui. Obrigado, Paulo Lourenberg. Prazer, professor. É sempre bom estar aqui no Opinião. Bom, pessoal, o que é a Limpurb? É importante falar para o telespectador que nos acompanha. Ela é uma empresa pública, ela tem status de secretaria, mas ela segue a Lei 3.303, é uma empresa estatal e ela presta serviços públicos. Qual o serviço que a Limpurb presta? Ela presta o serviço de contratação da empresa de coleta de lixo, ela faz o serviço também da terceirização da iluminação e também da varreção, limpeza, né, toda a parte da zeladoria da cidade. E é lógico que a Limpurb, nesse momento, também ela é a antiga Serviços Urbanos. Então, ela também é responsável pelas praças, parques, manutenção de logradouros e vias públicas e cemitérios. Então, é uma pasta robusta. Eu sempre falo que entre as maiores pastas aí do município de Cuiabá está a saúde, a educação, a Limpurb e obras e a mobilidade. Então, são as 5 pastas com maior volume orçamentário e que a gente tem a responsabilidade, a gente está no dia a dia do cidadão. Muitas vezes você não usa um serviço público, seja da saúde, seja da educação, mas a limpeza, a coleta passa na porta a porta, ou seja, é um serviço que todo cidadão cuiabano, independente da classe social ou bairro, seja zona rural ou na região central, ela recebe o serviço público. Ô Felipe, eu falei agora há pouco, a Limpurb ainda tem o Catatreco, porque esse serviço aí, ele quando, eu não sei se não existe, ele é de uma importância enorme, porque você que é acumulador, como eu era, porque eu dei uma melhorada bastante. Minha mãe nossa, mãe. Aí, uma vez minha mãe viajou, Kleber, meu irmão e eu, fizemos uma armação para ela. Falei, vamos deixar ela, quando ela viajar, vamos pegar essas coisas lá daqui. A gente sabe que ela nunca
pega, nunca cessa. Mas ela fica com dó de jogar fora, né? Aí eu falei, aí o Kleber foi, daí eu fui lá e aí eu chamei o povo da Limpurbe, levaram, rapaz, um caminhão quase que não deu, hein? Mas tinha muita... Tem a Limpurbe ainda lá tem a Limpurbe, tem um catatreco da Limpurbe. Tô até Limpurbe. filmando aqui para mandar o telefone para a galera nas redes sociais. É muito bom estar aqui, ó, com vocês aqui, já com o telefone na tela. É esse o telefone, é só ligar o catatreco. Ele passa na porta da sua casa ou faz todo o bairro. Sofá, geladeira, resto de armários, desmontagem de armários, enfim, fogão. Ventilador velho. Tudo que é aquele grande volume que não vai para o lixo doméstico. Pode ligar para o catatreco, vai aí na tua residência ou no bairro, né, que a gente tem as regionais, ou seja, toda sexta-feira a gente lança o programa de toda semana que é feita nos bairros e a gente está à disposição para não deixar esse grande volume virar bolsão de lixo. Tá certo, tá aí, portanto, na tela para você. Ó, tome nota porque pode ser útil, pode ser muito útil e é útil. Né? Se você precisar aí, você já terá aí. Salva no seu celular, inclusive, aí, que o pessoal vai, hein? O pessoal vai. Inclusive, já teve teste que eu já fiz na gestão do glorioso Abílio e funciona, né? Funciona. Tá funcionando, que é uma beleza. E a gente aumentou os caminhões, inclusive, a gente está com mais equipes, grande parte das equipes também tem um trabalho social de ressocialização, muitos dos nossos trabalhadores, né? Eles fazem parte da diminuição de pena, né? A gente faz um trabalho exatamente com os reeducandos, ou seja, a gente que diminui a pena, ou seja, está fazendo um trabalho, né, cumprindo a sua pena, né, e os reeducandos, além de diminuir a pena, prestam um serviço público para a cidade. Kurenberg. Mais nada, registrar nossa alegria, muito bom mesmo, mas muito bom mesmo tê-lo aqui, para a gente Também bater acho. um papo, e a conversa que nós temos é sempre boa, É sempre rica. Diretor, no início do ano, até para o mês de março, abril, ainda tinha algumas reclamações sobre a coleta de lixo. Exato. Era muito comum a gente caminhar pelas ruas e encontrar sacolas de lixo na frente das casas. E aí vem a minha pergunta, que provavelmente deve ser a mesma pergunta que o amigo telespectador faria ao senhor. Já regularizou esses serviços ou ainda não regularizou, mas está a caminho de regularizar? Como que está a situação? Primeiro, agradecer ao prefeito Abílio, que me chamou no dia 8 de abril, aniversário de Cuiabá, para esse desafio. E dentro do primeiro mês, qual o primeiro problema que eu encontrei, professor Lonenberg? A coleta do lixo da cidade de Cuiabá. Um contrato que vinha se arrastando, foi renovado com a empresa no final do ano passado, uma empresa que já prestava, era da gestão anterior, mas a gente não olha a gestão anterior quando a gente olha o contrato, a gente olha o contrato. E eu fui cobrar exatamente as cláusulas do contrato. E graças ao time da Resíduos Sólidos, o time da Limpurbe, servidores efetivos, nós conseguimos cruzar o GPS dos caminhões com o monitoramento do mapa da cidade. E a gente conseguiu visualizar onde estava coletando, se estava tendo furo, se tivesse falhas semanais, e a gente conseguiu monitorar. O Abílio chamou a empresa, deu um ultimato de 30 dias para regularização, ou senão ele abriria uma nova licitação. E em 30 dias, professor, educação ambiental, troca de lixeiras, e a região mais crítica da cidade, o Dr. Fábio, região norte, né, CPA 2, 3 e 4, enfim, Altos da Serra, Jardim, Vitória, Florianópolis, aquela região já foi regularizada. Por que era a região mais crítica? Porque o nosso aterro sanitário fica lá na região do Pedra 90. Então, o lixo coletado na região do norte do CPA é levado lá para o Pedra 90. E a gente começou a monitorar, renovação de frota, caminhões trabalhando aos domingos, e a gente chegou a atingir em 98,18% de cobertura da coleta. Ou seja, o mapa que era vermelho no GPS, hoje está branco. Ah, Felipe, não tem mais reclamação? Tem reclamações pontuais que em 24 horas a gente notifica a empresa para regularizar o serviço. E é um trabalho contínuo.
hoje funciona, amanhã pode quebrar 2 caminhões, atrasar o pátio e aí a gente conseguir acumular. Então, se não monitorar, se não tiver ali compensando, se não tiver, às vezes, num turno fazendo domingo ou sábado, se não acompanhar diariamente o serviço, ele pode vir a falhar. Mas, no momento atual, a fotografia é 98% de cobertura. Ô Felipe, essa empresa que está hoje já era da gestão anterior ou já, que não lembro de processo licitatório novo, então o que vocês fizeram para dar jeito no corpo, porque havia muito problema, né? Não resolveu tudo, mas resolveu substancialmente, né? Deu uma boa evoluída. A empresa qual é? A empresa é a Locar. Continua a Locar, então. Continua a Locar, o contrato dela é de 10 anos, renováveis até 10 anos, ela está no primeiro ano dela, porque ela renovou no final, novembro para dezembro do ano passado, e a gente fez exatamente tecnologia, unindo uma equipe da Resíduos Sólidos, eu tenho bons advogados, bons engenheiros sanitaristas dentro da Limpurb, né, que foram efetivos, passaram no concurso, e a gente está tendo a oportunidade de ter um time muito técnico, usando tecnologia e, logicamente, cobrando a empresa. Por exemplo, a empresa não tinha um problema de caminhões velhos. Os caminhões tinham 5 anos, menos de 5 anos de uso, mas tinha um problema de mecânica, né? Uma embreagem, né? um problema de lona, dos freios. E a gente foi e monitorou, fomos no pátio, vimos ali, né, o monitoramento da mecânica, né, da logística dos caminhões, e a gente foi ajustando isso junto com a empresa. Esse é o nosso papel de serviço público, e acompanhando diariamente, né? E a fotografia atual é que a gente chegou nos 98%, mas é uma melhora contínua. Agora a gente consegue parar agora para pensar novas iniciativas, como por exemplo, Paulo e Lorenberg, pensar a reciclagem, pensar a coleta de alimentos, pensar o grande gerador, pensar a coleta seletiva. Agora a gente vai para um outro estágio, que não é só a coleta porta a porta, é o desvio. Eu queria falar para você, cidadão que me acompanha, nós gastamos do seu dinheiro, do meu dinheiro, do dinheiro do contribuinte. Não existe almoço grátis. Para coletar o lixo e destinar, a gente gasta 100 milhões de reais. É muito dinheiro e isso é caro não só aqui em Cuiabá, mas também em todo o Brasil, né? O prefeito Abílio cumpriu uma promessa de campanha, que é retirar a taxa de lixo residencial, e agora no momento que a gente vai ter que trabalhar o desvio dessa coleta, a coleta seletiva, outras formas, cobrar o grande gerador, como já acontece em outras capitais, é uma lei federal, né, que tem responsabilidade sobre o seu resíduo. Então, esse é o próximo passo da Prefeitura de Cuiabá, que é preparar um novo caminho da coleta. É isso aí. Então, aliás, o município de Cuiabá, a Prefeitura de Cuiabá, salvo engano, me ajuda a lembrar, e parece que para chegar nesse grau de contentamento, que ainda não é 100%, frisa-se, aplicou multas aí, teve uma de 30 contos, tiveram que pegar na chincha mesmo o negócio. Pela primeira vez a empresa foi notificada e multada, né? A gente já, desde que eu cheguei, toda falha virava notificação, até um acúmulo de notificações que gerou uma multa. E é o que eu falo, a gente não pode aqui, né, criticar o empresário porque era da gestão passada. A gente está com o olhar do serviço. Eu estou com um contrato na mão aqui, ó. Você tem um compromisso dos ecopontos, você tem um compromisso da coleta, você tem um compromisso com essas regiões rurais. Então a gente simplesmente cobrou o contrato. E eu acho que esse é o nosso papel de administração pública. A empresa, ela presta um serviço. E como eu terceirizo grande parte desses serviços, é cobrar os contratos. Muito bem. Olha só, antes de chamar o Lorenberg para a próxima pergunta, vamos fazer o seguinte, vou te convidar para perguntar no começo do próximo bloco, porque senão vou ter que interromper, aí fica chato. Aí interrompe ou a resposta ou a pergunta, e aí não fica legal. Aí a gente vai então para o break comercial, é coisa breve, 1 minuto e meio. O pai da Maria e do Pedro já volta conosco aqui, respondendo às perguntas do Lorenberg, também minhas e as suas. Mandar um beijo para Diana Godoy, que está assistindo a gente, vou aqui no grupo também, dizendo que lá no Tijucal, que ela está falando que lá já esteve pior, que está melhorando, mas ainda falta melhorar um pouco. Tijucal. Tijucal.
Ela fica na divisa ali, que ela falou que mora bem na avenida que divide o Altos do Cochipó com o Tijucal. Obrigado, Diana. Opinião dá um tempo e volta já já. Muito bem, cá estamos de volta aqui na sua TV Pantanal, canal 22. Daqui a pouquinho eu mando um abraço também para uma turma que está aqui no grupo, tá? E eu vou antes, porém, ao GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br. Sabe o prefeito Abílio Brunini? Então, o Abílio, do PL, afirmou que a Santa Casa de Misericórdia está sendo, aspas, deixada de lado. E criticou a falta de interesse dos demais poderes em encontrar aí uma solução para o hospital, que é o mais antigo do estado. Em entrevista à imprensa, nessa terça-feira, dia 8, o chefe do Executivo Municipal afirmou que estuda assumir a situação mesmo sem condições financeiras para custear a compra do imóvel. Aspas para o Abílio: eu estou ficando muito preocupado porque eu comecei essa discussão na época, passamos isso para a Assembleia Legislativa, os deputados no começo até se interessaram e depois foram sumindo. Agora eu vejo essa situação deixada de lado, fecha aspas, lamentou o prefeito de Cuiabá. A declaração, inclusive, ocorre após o governador Mauro Mendes, do União Brasil, reiterar na segunda-feira, dia 7, que a unidade será fechada definitivamente assim que o Hospital Central for aberto em setembro. Eu não gostei dessa fala do Mauro Mendes, mas de jeito nenhum. Aliás, o doutor Guilherme Maluf, conselheiro do Tribunal de Contas, ontem comentou isso, defendendo a manutenção do hospital aberto. Então, tem muita gente a favor que se mantenha aberto. Mais uma notícia aí que a vereadora por Cuiabá, Maísa Leão, que é do Republicanos, defendeu o indiciamento do ex-prefeito Emanuel Pinheiro ao fim dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI do estacionamento rotativo. A opinião da parlamentar está alinhada com a manifestação de Rafael Ranalli, do PL, para que o político, no caso o Emanuel, responda por improbidade administrativa. A parlamentar citou o percurso equivocado feito pelo MDBista durante a parceria público-privada, a PPP, com a empresa CS Mob para a cobrança do estacionamento rotativo na rua em troca de melhorias na cidade. Dá um clique aí que tem mais detalhes sobre essa situação aqui, tanto da CPI como também do Lorenberg. O Santa Casa tem mais gente torcendo pela manutenção dele, aberto, né, dos atendimentos, enfim, do que contra, né? O Mauro Mendes, que tem meu respeito e admiração pela gestão dele, inclusive, mantém esse posicionamento aí de fechar, porque está se inaugurando aí um grandioso hospital. A gente sabe que será grandioso, como será grandioso o universitário, os outros 4 ou 5 que estão aí também na espreita para serem entregues, mas tem essa posição do Abílio também, que, coitado que eu falo assim, né? Se é que você me entende, a prefeitura não está com tanto dinheiro assim. E aí, quando poderia ser bem mais fácil, ou seja, o governo, aí a Assembleia, o Tribunal, todo mundo juntando ali, eu acho que daria um jeito de achar a forma da manutenção desse hospital aberto, ou não? Paulo e amigo telespectador, veja, grande parte
da avaliação e da opinião do prefeito de Cuiabá a respeito de que tanto a Assembleia Legislativa quanto os outros órgãos responsáveis para discutir o problema ficaram no caminho, eu concordo com ele em gênero, número e grau. Eu volto aqui a repetir algo que eu sempre falei, amigos. O bom gestor é aquele que antecipa aos problemas, não é aquele que age depois do problema acontecido. O bom fiscalizador é aquele que antecipa os problemas, não é aquele que age depois que o problema aconteceu. Isso não adianta mais, muitas das vezes. Isso significa dizer o quê? Como bom brasileiro que é, o conjunto de parlamentares vão esperar fechar as portas da Santa Casa para depois agir, como bom brasileiro que é. E outra coisa, amigos, veja, o governador do estado, quando diz que ao entregar as chaves vai fechar as portas, ele está deixando de ser governador do estado. Me perdoe, mas ele está deixando de ser, porque não é o papel do governador do estado fazer isso. O papel do governador do estado é observar e analisar a importância que é a Santa Casa. Uma vez visto a importância que é a Santa Casa, ele negociar com a Assembleia Legislativa um caminho melhor, mas não dizer que vai fechar as portas, amigo. Está tudo errado. Ou quer fazer propaganda. Toda semana nós temos uma notícia sobre a Santa Casa. Isso dá propaganda? Só que essa propaganda pode não ser positiva. Pode ser altamente negativa, em especial para quem tem o controle da Santa Casa. Portanto, amigos, peca também o conjunto da sociedade. A gente não pode ficar de braços cruzados. O povo não, Lorenberg. O povo também? Com certeza. Mas, rapaz, o povo está precisando da unidade aberta, é só isso que precisa. Ele vai lá e... Mas ele tem que reclamar, ele tem que fazer manifestação, ele tem que cobrar. Tem que se manifestar. Tem que se manifestar, amigo. Entendi. Não pode ficar esperando. Vai esperar setembro chegar, vai esperar outubro chegar para fechar as portas e depois vamos reabri-la. Ah, não. Governador Mauro Mendes, tenho total respeito pelo senhor, admiração pelo seu trabalho, já não é de agora. Isso eu estou te pedindo aí, que o senhor reavalie. Faça que nem o senhor fez quando o senhor assumiu o governo, na primeira gestão. Lembra que tinha a questão da Empaer, que o senhor tinha assim um pé atrás, não, 2 pés atrás, porque dava muita despesa, tinha muita gente, não sei o quê e tal. O senhor pediu para fazer um levantamento minucioso. Foi feito e o senhor foi convencido de que ela seria viável, como foi e é viável até hoje, né? Guardadas as proporções e por um motivo bem mais crônico e eu acho mais importante, inclusive, que é a saúde pública, né? E a importância dessa unidade, que o senhor revisse ou reavaliasse isso aí, enfim, a iniciativa privada. O TCE já falou, por meio do Sérgio Ricardo, o Maluf ontem reiterou isso também aqui, que estão, aliás, o TRT está em discussão também para que seja achado uma forma, porque o grande gargalo é a dívida trabalhista. É a dívida, né? Trabalhista. Resolveu isso aí, pronto, aí é só, não estou sendo simplista, mas aí fica bem mais fácil, tirou o principal piano das costas. Então vamos torcer aí, todo mundo que for a favor da Santa Casa, que tiver o que falar, não é? A gente vai vir aqui fazendo não é lobby não, é só para trazer o desenho cada vez mais explícito da importância que tem essa unidade hospitalar. Tem se mostrado, inclusive, se você for lá agora, não é? A ala pediátrica, pelo menos, principalmente, está fervilhando, atendendo o povão, e isso é maravilhoso, né? Enfim, dito isso, vamos voltar aqui para o Felipe Velaton, porque ele está aqui na condição de diretor da Limpurb. Você falou no bloco anterior, senhor diretor, que dos ecopontos, né? Como é que está isso aí, a programação, enfim? Ecoponto está na mesa do prefeito Abílio, já definimos as áreas, agora cabe a decisão do executivo escolher. Uma na região norte, outra na sul, na leste e na oeste, 4 pontos. A empresa, que é a nossa empresa do aterro sanitário, a Horizon, tem um compromisso, estive com eles inclusive hoje
na defensoria, eles têm um compromisso, além de montar, né, toda uma estrutura da cooperativa Coopervida, que é a cooperativa dos antigos catadores do lixão de Cuiabá, né, toda uma usina pronta para reciclagem, também 4 ecopontos na cidade. Então a gente tem previsão que ainda esse semestre deste ano de 2025 a gente entregue 4 ecopontos. Então, atenção você que está aí perguntando, e teve gente que inclusive na semana que passou mandou mensagem aqui pedindo, né, os ecopontos aí. O diretor da Limpurb está dizendo que no primeiro semestre de 2025... Segundo semestre. Segundo semestre de 2025. Já está indo no mês 7, já estamos acabando já agora, do ano de 2025 ainda, 4 ecopontos, um por região, das principais regiões do estado, do município. Cada um vai receber aí um ecoponto que vai ficar maravilha e a natureza, o meio ambiente vão agradecer. Então, já fica aí a informação, a gente vai cobrar dele aí, você sabe que a gente cobra mesmo aqui, né? Lorenberg. Diretor, se eu não entendi direito, o senhor vai me corrigindo sempre os erros que eu, porventura, vir a cometer. Mas no primeiro bloco, o senhor chegou a dizer que a empresa que o senhor administra tem um grupo de técnicos simplesmente extraordinário. Mas o senhor também disse que a empresa também terceiriza alguns serviços. E aí vem exatamente a minha pergunta. Diante de todo esse quadro positivo, qual é o número de efetivos, de fato, que a empresa possui e qual é o número de reeducando, que isso me chama muito a atenção, viu, diretor? Me chama muito a atenção porque é uma forma das pessoas voltarem a ressocializar-se de fato. Qual é o quadro efetivo que temos de fato? Professor Lorenberg, eu preciso atualizar os números, tá? A gente não passa de 100 efetivos na Limpurb, tá? Hoje a gente tem uma folha aí salarial aí de em torno de 550 a 600 mil reais. Sobre reeducandos, a gente está no processo com o desembargador Orlando Perry, do Tribunal de Justiça, inclusive no aumento desses reeducandos, tá? Hoje a gente varia nesse processo, inclusive a gente tem solicitado mais para o Tribunal de Justiça o aumento do número desses reeducandos. Isso varia e aí é sazonal, né? Muitos deles estão sendo usados no Parque Novo Mato Grosso, inclusive quando eu estava secretário de Turismo adjunto na SEDEC, nós finalizamos 2 obras que estavam 10 anos inacabadas, tanto Centro de Eventos de Barra do Garças, quanto o Centro de Eventos de Tangará da Serra, com mão de obra prisional. Então, hoje o número varia de 50 a 80 reeducandos, isso varia conforme disponibilidade, né, do termo de cooperação que a gente tem com a Fundação. A gente quer ampliar esse número, é uma mão de obra mais barata, né, que não tem todos os custos trabalhistas tradicionais. E aí você também tem toda uma característica social, que é a diminuição da pena e também a reinserção desse trabalhador no mercado de trabalho. E quanto às terceirizadas, são serviços mais volantes, como, por exemplo, terceirização. A empresa lá atrás, que foi criada pelo governador Mauro Mendes, foi exatamente para não ter esse passivo tanto trabalhista de demissão, contratação, é uma mão de obra de limpeza, ou seja, ela não é tão perene, né? A equipe técnica da Limpurb, que é controlador interno, o jurídico, a parte de licitação são efetivos. Foi um processo seletivo que foi feito no ano passado, mas vale ressaltar que hoje todo o trabalho que a gente está fazendo, né, de terceirização é voltada para a área fim, que muitas vezes você tem uma transição. Então é mais fácil fazer uma gestão de contrato do que propriamente, né, a gente ter que contratar toda essa mão de obra como era antigamente nas serviços urbanos, uma mão de obra que você não consegue, né, ter tanta celeridade na reposição e não pode comprometer o serviço, já que é um volume muito grande de funcionários, né, e efetivos aí, tanto na terceirizada quanto na Limpurb. Hoje, a média de contratação hoje na nossa terceirizada, por exemplo, a gente envolve diretamente aí mais de 500 pessoas.
né? Esse número já chegou a ser 1.000 pessoas em Cuiabá. Então, o que a gente está tentando evoluir nesse processo de contratação é mais mecanização, né? Hoje, com mais mecanização, com tratores mais novos, com sopradores, roçadeiras, a gente consegue ter mais eficiência por quilômetro quadrado. A gente tem analisado muito sobre isso, sobre como a gente pode trazer mais conforto, né, para o trabalhador, mas também mais eficiência para o seu serviço. Ô Felipe, as dívidas, porque assim, ainda que você não tenha entrado já no começo da gestão do glorioso Abílio, tinha uma alegação de que havia uma dívida da Limpurbe aí, e até trabalhista, enfim, com prestadores. Como é que está isso hoje? Como é que está a saúde financeira da Limpurbe? Saúde financeira da Limpurbe, como toda a prefeitura de Cuiabá, né, a gente tem restos a pagar. É difícil não reviver esse assunto e não ter que falar disso em toda entrevista. Emanuel Pinheiro, a gestão passada, deixou muitos restos a pagar, né? A nota CAPAG de Cuiabá, nota C, o que significa nota C? Você que está me escutando, você que está aqui acompanhando a opinião, é mal pagador. Não sou eu que estou falando, é o Tesouro que está falando sobre essa nota. Nota C. Cuiabá, por exemplo, só de restos a pagar, ele deixou, inclusive, a gente está discutindo essa pauta no governo federal, dívida de previdenciária, dívida de INSS. Ele não pagou 3 milhões de reais dos efetivos. Então, assim, nós temos de restos a pagar já, vamos falar, já efetivados, a gente tem aí basicamente mais de 30 milhões. Fora o que não foi, não está nos restos a pagar. Então, assim, a gente tem um processo ainda para validação dessas dívidas. Então, a gente tem uma dívida aí que está com o secretário de Economia, Marcelo Bussic, que eu confio muito, né, que vai para uma negociação. A gente sabe aí que nos números aí chegou a 1 bilhão de reais de restos a pagar, fora aquilo que está previsionado para parcelamento, que a gente chega quase a 2 bilhões. Então, assim, quando você pensa que o orçamento de Cuiabá é 5 bi, você está falando de um comprometimento de receita aí que levarão anos. Então, a gestão Abílio Bruni tem feito uma economia fiscal, tem feito um trabalho de renegociação desses contratos. Uma coisa simples, Paulo e Lorenberg, eu peguei um contrato de locação de veículo, só de renovação, de aditivo contratual. Olha, eu quero permanecer. Eu falei, você quer permanecer? Eu quero um desconto. Ó, na iniciativa privada está esse valor. Ele falou, então tá, eu vou dar o desconto. Ou seja, só chamar o próprio contrato para aditivar, eu tive uma redução de 9%. Ou seja, então imagine o quanto a gente pode economizar em diversos contratos. Essa é a nossa missão, sobrar mais receita, né? Diminuir a despesa sobrando mais receita e buscar novas receitas, né? O Ministério Público tem sido um grande parceiro com o núcleo ambiental, né? Aqui a gente teve parcerias com o Dr. Carlos Eduardo, Dr. Ana Peterlini, Maria Fernanda, né, promotores que têm nos ajudado muito com o orçamento, né, nós temos procurado, né, o governo do estado, que a gente começou um diálogo, que a gente precisa realmente desse suporte do governo do estado, e outras fontes de receita, inclusive com adoções de praças e parques, com a iniciativa privada. Ser criativo nesse momento, realmente pegar o Pires, pedir ajuda para quem realmente quer contribuir com a cidade de Cuiabá, né? E a gente poder trazer melhores projetos para trazer mais receita e diminuir o custeio, e a negociação de contrato. A propósito, amanhã, quarta-feira, salvo engano, 9 da manhã, o prefeito Abílio vai estar com sua equipe, aliás, um grupo de vereadores também, lá no Tribunal de Contas. Exato. Prestação de contas dos 6 primeiros meses aí da gestão Abílio. Então, amanhã, lá no auditório da Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas, vai ter, então, esse grande encontro. E a gente está aí na expectativa para saber, para ver os números, para ver exatamente o Abílio que enxugou realmente, fez um trabalho. Bussic é craque, né? Eu conheço o trabalho do Bussic já há muito tempo, ele provou lá na prefeitura que conhece. E agora já traçou meta, né? Já veio aqui, já falou dessas metas alcançadas, passou inclusive, e não é aquela meta da Dilma não, vamos chegar na meta, vamos dobrar a meta. Ele veio aqui e realmente apresentou, agora de forma mais ampla, amanhã, às 9 da manhã, lá na auditório da Escola Superior de Contas do TCMT,
vai ter essa prestação de contas aí. O Abílio vai estar com a sua equipe e também alguns vereadores vão estar por lá. O Opinião dá um tempinho só para mais um break comercial e volta já já. Olha só, estamos de volta aqui com o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, hoje com Felipe Velaton aqui ao vivo com a gente, ele que é diretor da Limpurb. Eu quero mandar aqui um abraço para o Edmilson. Eu encontrei com o Edmilson agora que eu estava vindo para cá, ele ele estava lá no condomínio que eu moro, lá no Morado do Ouro, e ele falou, manda um abraço para mim lá, eu estou aqui na casa da minha irmã, mas estou indo para casa já para... Ele mora lá no Copema. Obrigado, viu, Edmilson, pelo carinho aí, que acompanha todas as noites aí o programa Opinião. Um abraço para o Genderson aqui no grupo do Zap do Opinião. Também está mandando aqui, lá do Planalto, ele mora no bairro Planalto. Maria Cecília está perguntando aqui, não entendi, Maria Cecília, minha querida, mas ela está perguntando alguma coisa daquela coleta, daquelas lixeiras diferenciadas, né? Uma para reciclagem, outra para plástico, outra para não sei o quê. Vocês têm algum programa para isso? Paulo, é um assunto polêmico, lixeira. O que acontece com lixeira? Lixeira, se não tiver educação ambiental no local, você pode colocar ela com cores diferentes e separação. A gente tem que tomar muito cuidado com as lixeiras para elas não se tornarem bolsões de lixo. Um exemplo, muita gente me pede mais lixeira. O grande processo é a coleta dessas lixeiras. Um exemplo, a gente tem as lixeiras fixas nas praças. Ali tem uma pessoa que fica o dia todo na praça fazendo a limpeza. Agora vamos dar um exemplo aqui de uma avenida bem conhecida, ali do Imperial, que tem vários comércios. Ali, as lixeiras centrais, todos os restaurantes, distribuidoras, nas ruas laterais, acabam levando o lixo para as lixeiras no meio da praça. E aí a gente concentra todo esse material. Então o problema não é questão de ter lixeira, e sim separação do resíduo. Mas o problema não é a falta de educação ambiental? Porque se vocês juntando, eu estou dando pitaco aqui, um homérico pitaco, imagina assim, juntando a sua pasta, que no caso é a Limpurb, junto à Secretaria de Meio Ambiente e a de Educação e leva isso para as escolas, mas não é só para no dia da árvore não é de forma full time. Você me deu um gancho, nós estamos fazendo isso. 18 escolas lixo zero. O que é escola lixo zero? A gente pega uma lona, aqui eu quero mandar um abraço para a Teoria Verde, para o Jean Peliciari, e junto com o secretário Amauri, e a iniciativa privada, se coloca uma lona, não existe mais lixeira. Por exemplo, eu estou vendo uma lixeira aqui não existe mais lixeira nas escolas. Cada um pega, doa a sua lixeira. Outras instituições têm feito isso, como o Banco Sicredi, entre outras instituições privadas. Nós vamos fazer isso na Limpurb, na Prefeitura de Cuiabá. Isso tem sido feito em outras prefeituras que nos dão exemplo. Lucas do Rio Verde, Sorriso. O que é o quê? Ninguém mais tem lixeira. Você tem residuário. O que é residuário? Papel no papel, plástico no plástico. E aí aquilo lá é separado e depois vai para uma cooperativa. As escolas, 18 foram selecionadas e lá no São João del Rei já tem uma escola que está no programa Lixo Zero. Que é o quê? Separar no residuário e o alimento. O alimento vai para uma caixa, como uma caixa d'água mesmo, se coloca terra preta, faz um residuário ali e ali se mistura o alimento, o excesso a gente busca e ali se faz exatamente toda a parte de compostagem para gerar uma horta, e a gente já tem feito isso com 18 escolas. A gente quer ampliar isso, não só para a rede municipal, mas também nas comunidades. A gente acredita muito e esse trabalho vai ser feito também com você aí privado, tem bar, tem restaurante, para repensar. Por exemplo, hoje as distribuidoras juntam todas aquelas garrafinhas que você toma, aquela verdinha, e aí vira aquele saco de lixo que a gente tem que coletar. E aí, qual é o peso disso? A gente tem que entender que você paga por tonelada, o município paga por tonelada. Então, quanto mais a gente conseguir desviar isso para as cooperativas e para as reciclagens, que a gente já está fazendo todo o monitoramento, para a gente ter compradores desse material, a gente vai conseguir diminuir o peso da tonelada e assim ter mais receita para poder investir em parques, praças e na vida do cidadão cuiabano.
Vou dar um abraço para o xará aqui do Felipe, aqui, o Felipe Carlos. Ele está me chamando a atenção aqui, que eu falei no primeiro bloco, quando eu opinava, eu posso opinar, não posso? O nome do programa é Opinião. E aí eu falava assim, eu disse, todos que forem a favor da manutenção do Hospital Santa Casa aberto, eu vou estar convidando para vir aqui. Falei no sentido, não foi brincando não, mas no sentido para expressar que a gente aqui, Lorenberg, eu, o programa, todos nós somos a favor da manutenção do Hospital Santa Casa aberto. E aí ele está perguntando assim, por que você não convida também aqueles que são contrários, né, como... Nós já, aqui é democrático, vem quem quer, a gente convida, vem se quiser também, não é? Então a gente convida também, tanto que já vieram, não é? Só que, felizmente, a maioria é a favor da manutenção. O próprio governador. Aliás, falando governador, o Pivetta, o Otaviano Pivetta, eu conversei com ele há 2 dias. Que dia que foi isso? Foi na sexta-feira, conversei com ele. Ele vai vir aqui, ó, sentar aqui, nós vamos projetar com ele, vamos dar uma empurradinha na parede para ver. E aí, chefia, qual que é a sua opinião sobre isso aí, glorioso Otaviano Pivetta, gremista? Olha só, Lorenberg, por favor. Diretor, como que anda a força-tarefa da iluminação nos bairros, sobretudo os bairros periféricos? Todos nós sabemos, e o senhor sabe disso muito melhor do que eu, que a iluminação, a boa iluminação, pode ajudar muito na questão da segurança pública. Como que anda essa força-tarefa, diretor? Primeiro falar que eu queria trocar toda a cidade de LED e gerar economia de energia, deixar a cidade mais branca. Mas vai levar ainda mais um mesinho, porque eu vou ter que passar esse projeto na Câmara de Vereadores para ter certidão negativa, já que a gestão passada deixou uma dívida de INSS e eu estou com uma dívida de certidão positiva, eu não consigo pegar mais de 30 mil lâmpadas de LED que estão guardadas com MT iluminado. Mas a gente vai pegar essa lâmpada daqui a um mês. Então é um desafio que a gente tem. Mas a distribuição da iluminação, a gente aumentou uma das equipes, temos 9 equipes que trocam de 25 a 35 lâmpadas. E a gente fez uma vamos falar uma operação. É essa palavra, a gente fez a Operação Sul, que é a região ali do Pedra 90, depois do Cochipó da Ponte, bairros carentes como Parque Geórgia. Nós trocamos em uma semana mais de 1.000 pontos. Foram 1.068 manutenções e trocas de lâmpadas e reatores, né, só na região sul. Deixa eu falar de dinheiro então, já que você está falando de economia aí. 1.000 pontos. Imagina a conclusão de todo esse parque de iluminação da cidade, do município de Cuiabá. Isso pode resultar em quanto para os nossos cofres públicos, os cofres da prefeitura? E havia aquela antiga e polêmica discussão, assim que na gestão passada, que o prefeito que passou, o Emanuel, deixou de colocar em curso algo que o então prefeito Mauro Mendes havia aprovado, que seria um investimento de 700 milhões à época, valor da época, para justamente fazer isso que você está falando aí. Aquilo foi por terra e realmente não tem mais o que fazer ou o quê? Não, veja bem, Paulo, a gente já está fazendo uma troca, né? Foi feito um convênio lá atrás, né, com o governo do estado, que não deu continuidade, né? Nós estamos novamente aditivando esse convênio e também assinando um outro para pegar o restante dessas lâmpadas do MT iluminado, né? Antes de eu estar na Limpurb, né, o secretário Reginaldo, à época, começou um processo com a Caixa Econômica para a PPP da iluminação. Hoje tem que lembrar que as maiorias das PPPs, elas envolvem não só a troca de lâmpadas, mas também toda parte de cabeamento, segurança pública, e esse processo vai ser feito com a Caixa Econômica, né, durante esses 12 meses para então, né, na Bolsa de Valores, na B3, haver um leilão de menor, né, de menor tarifa. Então, assim, nesse processo a gente tem um fundo da iluminação, que é um fundo específico, né, que está voltado para a iluminação, que hoje a gente faz as trocas de lâmpadas. Agora, o caminho, né, desse processo é que Cuiabá caminhe para uma PPP, né, para que a gente possa ter mais eficiência nessas trocas. O momento atual é a troca, né, com um contrato que nós temos de iluminação, que envolve 9 equipes, e a gente faz essa manutenção conforme demandas
que a gente, logicamente, está fazendo operações, né, colocando a equipe na rua, mas a gente sabe que para a evolução da iluminação, né, a gente tem que também ter eficiência energética, que é a questão das lâmpadas de LED. É isso, Lorenberg, a última pergunta do programa. Diretor, eu gosto muito da cidade de Cuiabá, mas tem alguns lugares que me chamam muito mais a atenção, até por questões históricas. E o centro de Cuiabá é algo que me atrai muito. No mês passado, eu andei pelo centro 3 ou 4 oportunidades pela manhã e tarde. E aí não vi, diretor, eu não vi uma maior atenção àquele centro, sobretudo na região de limpeza. Existe um trabalho da sua empresa, do senhor, para regularizar isso ou ainda não foi pensado? Então eu vou emendar nessa pergunta do Lorenberg e te dar menos tempo para responder ainda, porque nós temos 4 minutos para encerrar o programa. O Abílio falou outro dia, e inclusive veio aqui e falou isso também, outro dia eu vi um vídeo dele também, por conta de alguns hábitos dos comerciantes do centro de colocarem o lixo no pé dos postes, aí vem a chuva, aí pro bueiro, não é? Entupindo os bueiros, e aquela limpeza que foi feita lá, que lá vai virar tacar gelo com toalha quente. Esse trabalho ali não vai ter uma atenção especial da Limpurb, porque, nego, se não resolver isso, e se não tiver consciência dos comerciantes do centro ali, esses colocam lixo no chão, caixa de papelão e tudo mais, não vai, daqui a pouquinho está todo mundo submerso. O problema é muito maior, mas muito maior. O centro, ele acabou sendo o local em que todo o lixo da cidade ia para lá. Por quê? Sucatões clandestinos, queima de cobre. Foram fechados vários. Hoje, toda a concentração, né, de furto de cobre, todos os bolsões estão no centro histórico. Tem pontos, professor Lorenberg, que eu limpo. Hoje não dá 12 horas, está sujo de novo. E as câmeras para filmar? Por isso a gente está no processo, junto com a Coronel Franciane, nossa secretária de Segurança Pública Municipal, o processo de instalação das câmeras do Vigia Mais. Outro ponto, nós temos um caminhão específico, uma equipe no centro. Tem pessoas fixas na Praça Ipiranga, Praça Alencastro, Praça da República, fixas. Mas o centro é um problema também educacional que a gente precisa não só acompanhar a coleta, como também a mudança de hábitos. Por exemplo, grandes geradores que podem separar o alimento, a mistura do orgânico, porque 50% a 70% do nosso, que a gente chama de lixo, é comida, é resíduo orgânico, que pode virar compostagem. O resto dá para ser reciclado. A garrafinha, o plástico, o papelão, como você falou. Então, é um trabalho que a gente começou agora. Nunca houve um olhar para a questão do resíduos sólidos, para a questão das cooperativas e para uma questão também da reciclagem. E esse vai ser o nosso foco. Ok, o Opinião vai ficando por aqui. Hoje nós tivemos aqui a satisfação de receber aqui o Felipe Velaton, também conhecido como o marido da Michele e mais conhecido ainda como pai do Pedro e da Maria. Exato. E também conhecido, isso não lhe dá nenhum orgulho, como palmeirense que está com cabeça desse tamanho. Ô Felipe, obrigado por ter vindo. Obrigado, aqui. é sempre Opinião bom. Tá sempre. Parabéns pela sua família que é linda, viu? Valeu. Manda um beijo para todo mundo lá e esse espaço continua a postos para bem informar. É sempre bom estar com vocês. Obrigado a toda a audiência do programa Opinião. Lorenberg, Até amanhã. a gente se encontra às 19h30 amanhã aqui no Opinião. Eu falei com o Abílio esses dias, estamos organizando a agenda para ele vir aqui também, fazer um bate-bola e bate-papo informativo conosco aqui e levando também uma espécie de balanço, ele que já esteve aqui inclusive no começo da gestão, o prefeito Abílio. Amanhã a gente se encontra às 7h30 da noite aqui no programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.